Olá, boiadeiro, investidor, seja muito bem-vindo aí ao nosso primeiro episódio do AgriTalks. Estou aqui com meu parceiro Andremar do Vale e Aurélio Bittar, sejam muito bem-vindos. Hoje o bate-papo está caprichado. Obrigado pelo convite, nós estamos aqui à disposição. Obrigado. Vamos lá, porque tem muito assunto pela frente aí. Rapaz, estamos aí começando o ano, muita coisa já acontecendo e muita gente com a boiada já fechada, né? Como é que tá fazendo, Aurélio, nessa época já? Cheia, totalmente cheia. Eu entendo que para qualquer situação que a gente venha passar, qualquer coisa que venha acontecer no futuro próximo, que eu não acredito que seja muito diferente do que vem acontecendo, é melhor que esteja a pleno vapor. Então, fazenda 100% reposta, tudo 100% organizado, previsão de 2023 já na mesa e seguindo com o cronograma estabelecido. Aurélio, teve muita surpresa aí em 2022 ou antes um pouquinho por conta da pandemia. Como é que tá esses últimos anos? Ano 2022 foi um ano muito desafiador, né? Nós tivemos esse problema com pandemia, não só a pandemia, como alguns fatores externos à pecuária que atrapalharam ela, né? Assim, que mudaram um pouco a trajetória do valor da arroba. O mercado acreditava num segundo semestre um pouco mais aquecido e, apesar de ter sido um ano totalmente desafiador, a gente acredita que, para quem estava fazendo o dever de casa bem feitinho, que estava com tudo organizado dentro e fora da porteira, o ano não foi tão ruim assim, né? Nesse sentido, eu acho que a pandemia, talvez o agro foi o setor menos impactado por ela, né? A gente teve setores muito mais impactados que perderam faturamento, que perderam logística, e nós, Até porque no eles não tinham como agro, trabalhar, né? não tinham como Tinha alguns trabalhar. segmentos que, de fato, tiveram que ficar em casa. Não só Exatamente. por uma decisão do governo, mas até pelo temor da sociedade. Então, sim, tivemos vários setores que sofreram muito com a pandemia, mas a gente precisa deixar claro que o povo nunca vai deixar de comer. É importantíssimo entender que a alimentação é vital, né? A gente consegue ficar sem fazer diversos dos serviços básicos, mas sem comer e beber não é possível. Eu acho que o fato de voltar, colocar o povo dentro de casa, fez com que, de alguma forma, as pessoas começassem a entender um pouco melhor o que eram as famílias, como é que elas estavam acontecendo. Aquelas famílias que não estavam tão ajustadas, que acabaram tendo problema agora durante a pandemia. Eu acho que os relacionamentos, as relações ficaram cada vez mais fortes. E esses relacionamentos são sempre interessantes e regrados a um bom churrasco, né? Uhum. Seja ele em qualquer classe da sociedade. Eu acho que o governo anterior, o governo do Bolsonaro, ajudou muito com essas ajudas. Eu tenho fazenda na Mozarlândia, Nova Chás, né? E na época que soltava aqueles abonos de família, não tinha carne pra gente comprar pra levar pra fazenda. Carne pra comer no dia a dia. Então, em toda esquina que você chegava, os caras estão tomando uma cerveja e comendo uma carne. Eu acho isso um absurdo, porque esse dinheiro veio para poder ajudar você não passar fome. E as pessoas acabavam, de alguma forma, usando ele de uma maneira errada. Mas não cabe a mim julgar. O que eu sei dizer é que, de fato, o consumo de carne subiu. E eu sou um produtor de carne. Então, de alguma forma, para mim, a pandemia não foi negativa. Eu acho que nós tivemos grandes perdas pessoais, mas em se tratando de negócio, não. E o que impactou negativamente o final do ano, né, vamos falar o segundo semestre, Uhum. foram fatores extra propriedade. Então, mais uma vez, quem estava com o dever de casa feito, nós estávamos conversando isso, né, André, agora Sim. mais cedo, quem estava com o dever de casa feito, acho que boa parte de nós que estamos há mais tempo no mercado aí conseguiu fazer, ainda que não teve o lucro que a gente imaginava, mas tudo certo, as fazendas continuam muito bem estruturadas, cheias, e com a programação de 2023 com esperança. Aurélio, até para quem está nos assistindo que ainda não te conhece, queria que você comentasse conosco como é que você foi parar na pecuária, se, né, foi algo aleatório, se é de família. Conta um pouco da sua história. Então, Depois a gente entra nos números e detalha um pouco mais a sim. parte operacional disso tudo. Então, meu nome é Aurélio Bittar, eu tenho 45 anos, casado, muito bem casado, há 20 anos com a mesma mulher, pai de 2 meninas maravilhosas. Sou neto de imigrantes libaneses. Uhum. Meu avô, quando veio para o Brasil, teve como primeiro emprego ser motorista de caminhão. Então, de lá para cá, o que a gente conseguiu construir foi através de muito trabalho.
O libanês é um povo que gosta de ter propriedade, gosta de ter patrimônio. Então, a luta do meu pessoal, do meu povo, foi de conseguir conquistar coisas. Num dado momento, quando meu pai começou a conseguir trabalhar, meu avô já tinha uma fazenda pequena em Ituiutaba, né, no interior de Minas, uma máquina de arroz, e dali começou o nosso patrimônio, os nossos negócios. Meu pai veio para Goiânia estudar, naquela época ele passou para medicina e tal, e no meio do curso ele já não viu que não era aquilo e acabou formando para farmácia e bioquímica com um único intuito de entregar o diploma para o meu avô. Eles começaram a trabalhar muito. Quando eu nasci, a gente já tinha um patrimônio bacana, assim, os nossos negócios já tinham crescido. Meu pai já tinha alguns armazéns. E com os armazéns, meu avô foi comprando fazendas. Meu pai é filho único e eu sou o único homem. Então, é uma questão quase que direta, né? Eu formei em administração, trabalhei a vida inteira. Minha mãe brincava que, a partir do momento que eu desmamei, meu pai falava que o homem tinha que ficar perto de homem. Então, que ela tinha que fazer uma bolsa com uma madeira, com fralda, com tudo. E meu pai me levava para o escritório, que eu tinha que ficar perto dos homens. Então, desde muito novo, a gente começou a trabalhar e, como eu estudava, né, eu precisava trabalhar na cidade. Nós temos hotel também, e meu primeiro emprego de gerente de alguma coisa dos nossos negócios foi no hotel. Estudei no exterior, tem curso fora, né, do país. E aí um dia, meu pai me ligou e falou: seu avô não tá bom de saúde, você precisa ir para a fazenda. Eu falei: pô, mas não sei a diferença de um boi e de uma vaca, não. A fase nobre dele, se vira. Aprende, né? Deixa comigo. Aí fui, tentei trazer um pouco mais da dinâmica dos negócios da cidade para a fazenda. E ao longo dos anos, a gente veio conseguindo construir esse patrimônio que hoje a gente tem nas propriedades, né, propriedades rurais. E basicamente a história é essa. Trabalho, 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 trabalho. Sem interessar muito qual o tipo de governo que estava lá, qual era o tempo, o clima, o dia. Trabalhar, 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 trabalhar. De uma maneira honesta, sensata, sem gastar dinheiro errado. E a gente conseguiu fazer alguma coisa. Não muda muito, né, Andremar? A dinâmica de um hotel com uma fazenda, né? Ao invés de só dormir, tá lá. Dorme, come, vai pro abate, né? A diferença é que o hóspede gera dinheiro, né? Exatamente. Todo dia. Você falou um posicionamento interessante. Você falou sobre a gestão de patrimônio, né? O libanês tem essa característica. A gente fala muito das pessoas do Oriente Médio ter essa característica do palpável, do patrimônio ser uma meta. Sim. Realmente de todos, né? De um povo. Na pecuária isso é muito notório, né? A pecuária te coloca muito isso. Você não tem grandes margens, você não tem grandes acúmulos de margem positiva ou margem negativa num ciclo, certo. Mas pelo menos você tem um acúmulo de patrimônio que ele é real e ele tem uma liquidez praticamente imediata. Sim. Né? É uma liquidez de dia mais um. Fenomenal. Fenomenal. Você acha que isso atrai? Você acha que é um negócio interessante dentro de vários negócios do agro? Essa liquidez faz diferença em relação à agricultura. Por que você não trabalhou com a agricultura até hoje? Ou se trabalha? Na verdade, eu me entendo como um agricultor de capim. Na verdade, eu sou um produtor de capim e uso a minha praga para poder comer esse capim. Então, o meu boi é a praga da minha atividade como agricultor. Então, as nossas propriedades, a gente faz calcário, faz adubo, faz correção, faz tudo que é necessário. Lógico que numa proporção inferior ao que o lavorista costuma fazer, mas eu tenho que fazer capim, eu tenho que fazer o silo, eu tenho que fazer milho, eu tenho que fazer para poder terminar os bois. Então, assim, voltando à vertente da questão do libanês, né? Na verdade, se você for analisar o mercado, você tem aquele cara que gosta de aplicar num CDB pré-fixado e você tem um cara que trabalha com derivado em bolsa de valores. Então, o que seria do vermelho se todo mundo gostasse do amarelo, né? Eu acho que precisa ter todo mundo. Precisa ser aquele cara que entende que ter o patrimônio é importante, ainda que o retorno do investimento do patrimônio seja pequeno. Né? Então, quando você pega a fazenda vale 10 milhões. Você tem no máximo 2 milhões de gado dentro dela. Aí você quer que os 2 milhões de boi paga os 10 milhões, não tem jeito. Então, a atividade você tem que entender. Primeiro, o que você tem? A propriedade.
a valorização imobiliária dessa propriedade tem que pagar o dinheiro que você colocou lá dentro. E você tem o boi para fazer o retorno do investimento do dinheiro que você tem lá. Né? Então, a gente precisa entender primeiro essa conta. E depois que você tem essa conta já na cabeça, a gente entende que a valorização imobiliária que tem, sei lá, nos últimos 30, 40 anos, ela é tão grande que ela ultrapassa qualquer dos outros negócios. Estávamos esses dias no escritório conversando eu e meu pai nunca foi nas fazendas. Ele não conhece as fazendas. Então, se eu machucar na fazenda, ele não dá conta de ir lá me buscar. Tem que ir um funcionário. E aí, um dia eu falei para ele, né? Eu falei, pô, o senhor não vai na fazenda? Ele falou, não gosto, não quero ir, meu negócio é na cidade, tá tudo certo. Aí a gente conversando e falando sobre patrimônio. Aí ele falando, mas o negócio é muito ruim. Eu falei, bom, vamos fazer uma conta. Antigamente nós era pobre. Nós tínhamos tanto de patrimônio, não é isso? Tenta comprar esse mesmo patrimônio hoje. Aí ele brincou, falou, mas eu não dou conta. Eu falei, mas hoje nós temos dinheiro, por que o senhor não dá conta de comprar o que nós compramos quando não tínhamos, né? Uhum. Aí ele ficou me olhando assim, eu falei, pois é, quanto que eu tenho que perder nas fazendas para empatar com vocês? No caso, ele, né? Sim. Aí ele riu, vamos mudar essa conversa. Mas é isso mesmo. Então, a questão de fazer patrimônio, você tem um acúmulo financeiro muito grande, que é o retorno que o patrimônio faz crescendo. Não é isso? Você, muito fazendeiro, vive pobre e morre rico, né? Rico. Porque quando ele morre, ele tem uma propriedade que vale um monte de dinheiro, mas passou fome a vida inteira, porque você não come a propriedade. Mas uma vez que você entender essas duas contas, você vive muito bem com elas. Eu tenho bons amigos que não têm propriedade. São grandes arrendadores. São muito maiores que eu no boi. Quem tá certo? Não sei, cara. São modelos diferentes de trabalhar. Nós preferimos comprar propriedades. Então eu encho a fazenda, aparece uma propriedade, eu vendo o que tem lá dentro e compro uma outra unidade. Alugo minhas fazendas, tá tudo certo. Véio. Vou fazendo dinheiro e vou refazendo o meu estoque. Eu enchi de novo, a gente faz uma nova aquisição. Então assim vem funcionando ao longo do tempo. Você sabendo gerir isso, no meu modelo, é o melhor dos negócios. Nesse exemplo, você acha que talvez o pecuarista, né, de abate é diferente daquele leiteiro que tem talvez um apego maior às vacas, que, poxa, não pode abater, não pode morrer? Vocês enxergam isso? Minha opinião, gostaria de ouvir a sua também. Você tem diferentes ciclos, diferentes negócios dentro do mesmo setor. O que o Aurélio citou agora, eu acho uma visão extremamente interessante, que é será quem que está certo? Cara, não tem o quem que está certo. Você tem modelos de negócio diferentes. Né? Se a gente citar muito, a gente entrar na seara do mercado financeiro, se não tiver o produtor e o especulador do outro lado da mesa, não tem negócio. Você tem papel para os dois. Da mesma forma, você tem o arrendatário, você tem o produtor de leite. Dentro da própria pecuária de corte, você tem um ciclo longo que é a cria e você tem 2 ciclos curtos que é a recria e a engorda. Né? E tem especialistas nisso tudo. O negócio, a diferença entre ganhar dinheiro ou perder dinheiro é o quão eficiente você é no que você faz. Não adianta você achar que é um ciclo longo e você pode tocar de uma forma mais relapsa, mais frouxa. Da mesma forma como um ciclo curto também, você não pode fazer isso a Deus dará. Ou iniciar de uma forma errada. Você não tem nem tempo para corrigir isso. Então, são 2 vertentes muito diferentes. Eu acho que não tem certo e errado. Você tem gestões diferentes. Não sei o que você acha a respeito. Eu concordo totalmente. Eu acho que... Mas não é só na pecuária, né? Não. Eu acho que em qualquer tipo de atividade, você tem como trabalhar para fazer um retorno de investimento mais alto. Obviamente, você tem que lançar mão de mais risco. E você tem como trabalhar com um menor retorno de investimento, trabalhando com menos risco. Falando da sua pergunta do leite e do boi, né? Eu acho que são 2 mundos que não se comunicam. Eu acho que são produções totalmente diferentes.
Eu acho que no leite, que me perdoem os tiradores de leite, eu não tenho muita experiência nesse sentido. Você tem aquele cara, que é ele, a mulher e os filhos, que vão tirar de 50 a 500 litros, que ele tem como pecuária de subsistência, ele vai conseguir até estudar os filhos dele, mas vai viver uma vida de mendigo, né? É um cara que muitas vezes não tem um carro para andar, é uma propriedade pequena, enfim, que tem isso como única atividade. Eu acho que de 500 a 5 mil litros não se ganha dinheiro, porque o cara não tem escala, o cara não tem profissionalismo suficiente para isso, ele nem é o pequeno produtor e nem é o grande. Pelo amor de Deus, eu não tenho tanta bagagem para falar a respeito, mas é o que eu vejo nos lugares, né, com os quais eu tendo a conviver. E o cara que está acima de 5 mil, que esse é o profissional. A vaca dele já está numa situação de freestyle, né? A vaca dele já come específica, muita coisa que precisa comer, ela já tem uma genética muito específica, o cara está preparado para fazer aquilo. Eu acho que em qualquer segmento, conforme nós falamos, 2022 foi bastante interessante nesse sentido. Eu tive um prejuízo de R$51 por cabeça que eu vendi, que eu achei lindo, porque eu tive um retorno mais de 20% melhor em termos de cabeças, em quantidade de gado que eu consegui devolver para dentro da fazenda. Essa é uma conta que a gente faz só para ter referência, porque uma fazenda que já está estabilizada, você não aumenta o rebanho. Ela tem um rebanho estabilizado, você tira um boi e põe um bezerro. Porque se você colocar 1,5 bezerro, você não consegue terminar o boi. Então, em geral, você tira um e coloca o outro no lugar. Mas você tem uma quantidade de dinheiro que te sobra. Esse ano o que me sobrou, eu repus o bezerro, me sobrou mais de 20% a mais do que nos outros anos, que às vezes o boi me deu positivo no final da conta. Então, assim como o boi, assim como o leite, 2022 foi também bastante desafiador. O leite também teve muito problema em 2022. Enfim, resumindo, eu acho que todos estamos no campo, mas são duas atividades que em geral não se conversam. E que ambos tiveram os mesmos desafios. A gente teve, por exemplo, insumo caro, a gente teve milho caro, a gente teve muita coisa que não estava ajustado com o valor da arroba ou do litro de leite. Acontece que na pecuária a gente consegue corrigir mais rápido. Você trabalhar em genética leiteira, primeiro você gasta tempo e segundo, muito dinheiro. Então, os grandes produtores de leite estão agora vivendo uma situação de conforto, porque o leite está caro, porque muita gente saiu da atividade. Eu acho que aquele cara que tinha um leite na fazenda para pagar os funcionários, esse cara não existe mais. O produtor profissional já não tem isso mais. Porque a vaca de leite tem que ficar na porta. O tempo do funcionário, ele estava fazendo outras coisas. Então, ele começou a entender que a vaca está atrapalhando ele lá dentro da fazenda. A vaca de leite para esse produtor não profissional. O cara que não tem um tanque na fazenda, o cara que não tem uma ordenha, o cara que não tem um mínimo de asepsia para as vacas e tal. Então, eu acho que a atividade requer um pouco mais de profissionalismo. Ou dedicação, você vivendo da propriedade, você estando dentro dela. A foto do mercado leiteiro aí foi muito, muito perfeita. Tá? Existem dois mercados que conseguem produzir leite. Existe o mercado onde o produtor está lá, realmente ele que põe a mão na massa, ele e a família dele. No máximo ele consegue um ajudante para somar ali. E você tem o outro lado, eu subiria um pouquinho essa régua aí. Mesmo? Subiria para uns 8, 10 mil litros dia. Olha só. Por quê? Porque ele precisa de escala. É uma atividade que tem muita mão de obra envolvida. Então, normalmente, quando esse meio do caminho, o cara do 1.000 litros, 2.000 litros, 3.000 litros, ele tem problema sério com legislação trabalhista. Ele tem problemas de funcionário que sai de férias, funcionário que se ausenta, final de semana. Por quê? Porque não tem escala para ter funcionários que façam um quadro completo de trabalho. Para ter isso e ser sustentável, ele precisa crescer essa escala de produção. Entendi. É aí que mora o negócio. Então, ou ele é grande ou ele é pequeno. O meio do caminho, aquele funcionário, o fazendeiro de final de semana, se ele escolher o leite, ele pode dá com os ter burros problema, na né? água pouco tempo. É. Dentro da pecuária de corte, a gente vê muito isso também.
Você tem existia um mito que a fazenda de cria era uma fazenda que te demandava menos. Se ela te demanda menos, é que você está tirando menos de lá. Ela talvez seja a fazenda que te dá maior manejo, é a fazenda que você tem um investimento de tempo e de longo prazo maior do que outros ciclos, como recria e engorda. O patrimônio imobilizado que tem numa fazenda de cria é enormemente maior do que o patrimônio numa fazenda de recria e engorda. A recria e engorda você tem muito custo em insumo, né? Você precisa de uma suplementação mais pesada, você precisa ter uma área de pasto um pouco mais bem manejada para ter um retorno a curto prazo. Agora a fazenda de cria não, você tem um imobilizado muito grande. E se você fizer ele com pouca intensificação, você não paga os custos. Aquele capital imobilizado que está em matrizes ali, normalmente ele empata no geral. Ele acaba não gerando uma conta margem. que eu já, assim, trabalhei com ela há alguns anos, eu já produzi muito bezerro. Só que chegou num momento que eu vi o seguinte, chega uma hora que você esbarra na genética. E quando você fala esbarra na genética, eu não estou falando de uma genética A, B ou C, melhor ou pior. Uhum. Uma vaca nunca vai dar mais de 100% de prenhez. Ainda que isso não seja nem um pouco palpável. Mas ela vai dar 100%. Ponto. Ela não consegue ser mais eficiente do que isso. A gente não vai conseguir diminuir os 9 meses de gestação, os 270, 280 dias. E, ainda que muito eficientes, você não vai tirar um bezerro com menos de 4 meses do pé da mãe. Então, tem um ciclo que você não consegue aumentar ele. Diminuir e aumentar em eficiência. No boi é possível. Então, a quantidade de comida que eu coloco nele, eu consigo aumentar ou diminuir a lotação da fazenda. Eu, por exemplo, se eu tiver... Vamos fazer um paralelo de vaca e de boi. Vamos falar que eu vou super intensificar minha fazenda, colocar 2, 3 UA média ano de vaca. Chega na seca, eu vou ter que fechar essa vaca. E uma vaca comendo 2,5%, 2,6% do peso vivo dela em silo ou milho, ela é totalmente inviável para o ciclo. Por quê? Porque ela vai voltar para o pasto. Eu não vou terminá-la. Então eu vou ter um custo de produção que vai ser carregado 100% no bezerro, que se você tiver muito eficiente, você desmama 80%. Então, você pega esse custo e multiplica por 1,2. Porque você só tem 80% para pagar a conta. Eu posso pegar um boi, intensificar ele para caramba, que seja colocar 2, 3, que não é tão intensificado assim, mas você põe ele em 2, 3, você tira uma parte dele e consegue fechar, a parte que já tem peso suficiente para isso. Todo o tanto que você investe nesse animal, ele converte e você termina ele. Então, você fechou o ciclo. Você não carrega esse custo para frente. Então, eu consigo ser muito mais eficiente no boi quando a gente pensa em intensificação da produção. Existem alguns projetos no país já de superovulação de vaca, colocar a vaca no coxo, colocar quantidade de comida de manutenção, trabalhando em casa de 2,15% de peso vivo de termos de comida, trabalhando com ela com um pouquinho menos energética e superovulando vaca para ver se ela produz 2, 3 bezerros no ano. Eu já vi esses projetos, achei bacana, mas eu nunca vi um deles fechar a conta. Mas eu consigo colocar mais boi, mais boi, mais boi, mais boi, mais boi. Então eu consigo aproveitar melhor. Vamos pegar uma propriedade aqui perto de Goiânia que vale muito dinheiro hoje. Se você consegue colocar um confinamento dentro dela, você fecha a conta. Mas como é que você vai fechar a vaca nesse confinamento? Uma fazenda que você coloca 500 vacas, você põe 2, 3 mil boi dentro dela. Então você começa a ter uma quantidade muito maior de animal para dar conta de te ajudar a pagar essa conta. Então foi nesse sentido que eu saí da vaca e passei para o boi. Uhum. Foi nesse momento que eu entendi que eu conseguia ter uma taxa de retorno maior, eu conseguia produzir mais dinheiro por hectare no boi do que trabalhando com vaca. Voltamos àquele mesmo tópico lá, né? De ser, não ter um certo ou errado. Exato. A gente tem fazendas de cria que são bastante eficientes e que conseguem reduzir, não fogem, não existe nada acima abaixo de 300 dias para produzir um bezerro. Sim. E você também não consegue ter mais de um bezerro por vaca média. Fato. Tá? Isso é notório. Mas você consegue tirar mais da propriedade.
Esse é um ponto de mexer com lotação, por exemplo, com suplementação, intensificação de produção de pasto, você trabalhar com a recria confinada e diminuir o número de animais não produtivos dentro do ciclo. Sim. Essas alternativas é que trazem retorno na atividade de cria, né? O ganho de escala na vaca. O ganho de escala. Além do que uma situação normal de mercado, você tem aí 20% de valorização na arroba do bezerro do que em relação ao boi gordo, né? Então, esse ágio... Hoje não. Mas até muito pouco tempo atrás, a gente falava em 30%, 35% de ágio no bezerro, até 12 meses atrás, ele estava com 25% de ágio no final, na virada do ano passado. Sim. Então, isso é um cenário muito interessante. Quando a gente tem o ciclo pecuário de 5 anos, que sempre foi uma premissa, né, nos últimos 20 anos, a cada 5 anos você tem um ciclo de baixa e um ciclo de alta intercalado com ele. O que se acredita muito hoje é que esse ciclo vai encurtar. Então, a gente deve ter uma virada de ciclo novamente, só que com 3 anos, porque a gente está tendo uma influência muito grande de mercado internacional que a gente nunca teve aqui. Né? Então, esse é um fator muito novo, né, para nós. Um negócio importante, um dado, eu tive hoje uma reunião mais cedo, os caras estão falando que a quantidade de vaca prenha abatida, relatórios de frigorífico, aumentou em 100%. Sim. Então, se antigamente se matava 1.000 vacas e 300 estavam prens, hoje tem 600 prens. Isso o que acontece? Você pega uma vaca que você sabe que ela está prenhe e abate ela, você muda muito a velocidade do ciclo que você acabou de falar. Porque essa vaca provavelmente ficaria, ela ia parir, nós íamos desmamar o bezerro para depois abater ela. Agora não, ela foi abatida antes de parir. Então, você tem sim, de fato, concordo contigo 100%, que nós teremos um ciclo muito mais curto. Muito mais curto. A gente vem, e tecnologicamente também, né? Antes você tinha a primeira prenhez acontecendo entre 24 e 36 meses. Sim. Hoje, via de regra, em uma boa parcela de fazendas mais tecnológicas na cria, o primeiro parto acontece com 24 meses. Então, esse é um ganho exponencial de produtividade. O que a gente vê nesse cenário o abate de fêmeas impactou enormemente dentro do nosso preço da arroba esse ano. Sim. Né? Esse foi o que, entre aspas, derreteu o valor do boi no decorrer do 22. A gente teve um abate muito potencializado em Mato Grosso, Pará, e essa mexida na medida desses que o bezerro começou a cair de preço, as vacas foram pro gancho, né? A gente tem, por exemplo, boitéis e confinamentos que jamais fecharam vacas. Eu conheço um boitel em Goiás que em 20 anos de existência ele nunca fechou vaca. Esse ano ele tem 7.000 vacas fechadas. Esse início de 23. E boitel fechar a conta com vaca não é fácil. Não é fácil, mas assim, se o cliente quer acelerar o ciclo pecuário dele, ele precisa mandar aquelas vacas logo para o abate, se livrar de um estoque caro, que nós vimos conversando até anteriormente, e gerar um estoque mais barato. Então, como é que ele faz isso? Ele precisa acelerar o que ele tem em casa e colocar um estoque novo, aproveitar a reposição que você tinha falado anteriormente. Eu acho que esses momentos baixistas, eles tendem a ser mais ditados por pessoas que já estão no ramo. Os investidores tendem a sair do mercado. Aquele cara que tem um capital, né, que ele tem uma outra atividade principal, e ele começa a investir na fazenda, quando ele vê que esse retorno está vindo negativo, ele deixa de investir. E aí fica a gente, né, os boiadeiros antigos, que está no mercado, conhece. Conforme já falei, tive prejuízo no ano de 2022 e repus muito melhor. Então, se eu não conhecesse o meu número, se eu não conhecesse a minha estrutura, eu ia falar que o 22 tinha sido muito melhor do que outros anos maravilhosos. Sim. A gente entende que o boiadeiro, quando ele entra comprando, ele entra com a experiência de mercado. Ele sabe até onde que ele pode ir. E os investidores não. Os investidores, eles têm uns números que nós, boiadeiros, não conhecemos.
e que eles acabam tendo um pouco mais de coragem que a gente, vendo esse mercado eufórico. E quando a gente tem um desprazer, como aconteceu, né, tão recente, o cara começando a perder capital. Não é que ele não ganhou dinheiro, ele começou a perder o capital dele, né? Aí essas pessoas saem do mercado e deixam quem de fato trabalhou nisso a vida inteira continuar trabalhando. Uhum. Então, em geral, eu tenho os meus melhores anos em anos ruins. Em anos que o mercado não está tão otimista. Normalmente, a gente faz melhores negócios. Aurélio, você acredita que parte disso é pelo fato de você ter uma estratégia, a gente estava conversando agora há pouco, de comprar e vender todos os meses, traz isso para um certo preço médio, né? Nem tão ao extremo para cima quanto para baixo, mas você continua ali todos os anos no nível de previsibilidade um pouco melhor do que talvez quem aventure ou faça só uma venda ou 2 vendas ao ano, por exemplo, uma grande compra. Como é que você enxerga isso? Eu acho que uma vez você estando no mercado financeiro, vamos esquecer o boi, você precisa ter mais papéis. Você precisa ter maior volume de entrada e saída para você fazer sempre os preços médios. A gente costuma dizer que aquele cara que só compra na baixa e só vende na alta, ou ele é um grande mentiroso, ou ele está tentando manipular o mercado. Então, falar que a gente sabe para onde vai a arroba do boi é mentira. A gente tem uma série de fatores que nos mostram tendências. Então, a gente tem números. Até numa discussão hoje. Eu acho que esse é um ano de 290. Eu acho. Eu acho que o atual governo, ainda que uma vergonha para a sociedade ter um cara com esse histórico governando, mas os indicativos da gestão dele, de outros anos, nos mostram que, em geral, ele é um cara melhor para o mercado exterior, que 30% do nosso mercado é o mercado externo. Nos mostram que ele tende a fomentar um pouco mais de dinheiro no mercado para as classes mais baixas, que para cada R$1 que eles ganham, esse R$1 vai diretamente ligado à proteína, seja ela o ovo, seja ela o leite, o frango, o porco, o boi. Então, existe um consumo muito maior de carne. Então, a hora que a gente começa a analisar que a gente tem uma chance de um mercado externo um pouco mais aquecido, por melhores negócios, por melhor relacionamento, por uma maneira melhor de fazer negócio, a gente vê que o mercado interno tende a estar um pouco mais aquecido por uma questão de política, de divisão de rendas e etc. Então, a hora que a gente começa a analisar isso tudo, eu entendo que esse é um ano que sim, vai ter alguns percalços, normal, como todos os anos tem, mas eu acredito que seja um ano um pouco mais interessante do que foi o 22. Infelizmente, neste momento, eu não estou vendo muita maneira da gente travar essas vendas no final. Os frigoríficos não estão querendo fazer o boi a termo, que para quem não conhece, você faz um contrato com o frigorífico, vai entregar tantas cabeças com tanto peso em tal data, e você já faz essa venda antecipada. A gente não está vendo nenhuma sinalização dos frigoríficos fazendo isso. E o que a gente tem no mercado hoje como proteção, que seriam puts e calls, que são... enfim, vocês vão ter que conversar com os corretores de vocês, com as pessoas do banco, para poder explicar um pouco melhor, que a gente não tem tempo para isso, mas seriam seguros que a gente faz para poder proteger essa arroba que a gente vai produzir, hoje estão caros. Então, a hora que você coloca na ponta da caneta, o preço não fica tão convidativo, então não vale a pena você correr o risco. Pelo preço não está tão convidativo assim. Uhum. Mas, analisando, do meio do ano para frente, o mercado futuro falando em 305, 307, 310 para São Paulo, e já tem algumas unidades em Goiás que já tem preços negociados em B3 menos R$5. Então a gente começa a entender assim, ainda que não consiga travar, aonde a gente consegue enxergar os números que a gente tem para analisar, as ferramentas que a gente tem na mesa, mostram que um segundo semestre tende a ser melhor do que esse começo. Existe uma especulação muito grande no que o Lula ia fazer, né? Até agora ele vem mostrando que parece que não está tão dissonante com o mercado, sim, o que é ruim da gente ter que carregar isso, porque falamos tão mal dele, mas que está mostrando que tende a ser interessante.
E entendendo que 2023 a gente está com estoque mais barato do que estava no 2022. Entendendo que a gente está saindo de uma situação muito ruim de pandemia, né? Os mercados mundiais tendem a estar mais aquecidos agora em 2023. Eu acho que a tempestade foi o final de 2022, já passou. Então a gente começa a fazer o quê? O que é a minha estratégia desse ano? Eu já comecei a mandar boi pro coxo. Então eu quero fazer vendas ao longo do ano. De fato, a gente não tem como prever quando que a gente vai ter uma interferência de um frigorífico maior ou menor, uma notícia que talvez não seja tão favorável, e se eu estou com todos os meus ovos numa cesta só e eles caírem, o ano fica muito ruim. Então, partindo daquela premissa que a gente tem que dividir em várias cestas, no meu calendário, eu vou ter 4 vendas importantes e mais 4 vendas paralelas. Então, o meu calendário de negócio está assim. A compra eu já comprei. Como, graças a Deus, eu tinha algum capital, eu já fiz a minha reposição 100%. Porque eu nunca vi na história, nunca antes na história deste país, a gente teve uma reposição tão interessante. Então, eu acho que ela não tem como ser pior. Não. Eu acho que não tem como cair mais. Porque aí eu vou tirar o cara da cria do negócio, que não é interessante para mim. Todos os elos têm que se conversar. E neste momento o elo cria está muito ruim. Então eu repus, eu aproveitei a situação, né? Que me desculpem os amigos que mexem com vaca, mas eu aproveitei o momento e fiz. Então eu acredito que se você puder parcelar a compra e parcelar a venda, você fará preços médios que vão em teoria, vão te colocar numa situação melhor de mercado. Ou você é um gênio que consegue comprar e vender nos momentos ideais. Ou mentiroso, no caso. Eu concordo com o seu ponto de vista. Eu acho que, apesar de todo o cenário, o dissabor político que houve nessa transição, a gente tem uma tendência de ter programas sociais um pouco mais efetivos. Isso gera distribuição de renda e isso impacta dentro da geladeira. Essa baixa renda direto, né? é direto. Essa injeção de capital no mercado, ele vai para dentro da geladeira e é proteína. É iogurte, é queijo, é leite, é carne, é ovo, é frango. Esse é o primeiro impacto. Né? E é importante também, Adremar, falar o seguinte, que até hoje não deram conta de fazer comida em impressora 3D, Não. né? Então, ou um fazendeiro vai produzir, ou você não vai comer, não é isso? Esse é um setor estratégico e ganhou muita luz durante o período de pandemia, né? Você conseguiu trazer uma certa estabilidade de ter comida aqui do lado de casa. Quando você não tem, cara, você pode ter um cofre de dinheiro, mas ele não é comida. Você não vive mastigando uma nota de dinheiro. Você precisa comprar alguma coisa com ele. Exatamente. Né? Isso trouxe uma estabilidade, trouxe um olhar mundial até para a nossa produção agrícola aqui. A gente virou um grande player, a gente começou a ditar certas regras depois dessa pandemia. Isso foi, entre aspas, benéfico para o setor também. Né? Isso apareceu nesse momento. Poxa, vocês tocaram num ponto que é bastante interessante, porque a gente, né, os produtores vivem apanhando, né, da mídia, dos gringos, né, lá fora, dos países, das ONGs, um monte de gente falando mal do agro praticamente 24 horas. Como é que é a visão de vocês? Poxa, o produtor brasileiro de fato é aquele que mais preserva, né, a pastagem, as lavouras, o solo, está preocupado em manter isso para as próximas gerações? Ou a gente tem de fato aí um pouco de verdade no que esse povo fala lá fora? Bom, vamos lá. Nesse polêmica eu sou bem agressivo. O Brasil, ele preserva 67% mais do que o segundo lugar. Boa parte disso por uma questão de imposição do governo. Até porque, vamos falar de Cerrado, que seria a nossa região e o que menos precisa preservar. Então, 20%. Se eu tenho uma casa de 5 cômodos, um dos cômodos eu não posso usar. Acho isso um absurdo. Eu comprei, eu paguei, eu pago imposto, eu sou obrigado a cuidar e não posso usar.
Mas vamos entender pelo lado ambiental. Então, sim, o Brasil preserva muito. E sim, o Brasil é o celeiro do mundo. Sim, o mundo precisa da gente. Não precisa de nós ficar fazendo graça para ninguém. Agora, o que eu acho mais interessante, o que é? Estados Unidos, você pega o Corn Belt, que é a região mais produtiva do mundo. Cara, não tem preservação. Até as beiras de rio são cimentadas para o rio não sair nada da caixa. Você pega a Europa, ela tem 0,6% de floresta nativa. O resto é plantada. E recentemente a Alemanha mandou desmatar 12 mil hectares porque acabou a energia. Teve a guerra da Ucrânia, eles não têm como aquecer, eles iam morrer de frio. Mandou desmontar. Agora, calma lá. Eles não precisam preservar. Eles não precisam ter. O mundo não tem que fazer nada, é só o Brasil que precisa. Então eu acho que está errado. Eu acho que sim, a gente preserva. Eu acho que sim, nós somos os melhores do mundo em qualquer tipo de preservação ambiental. Somos exemplos para o mundo. Mas o mundo tinha que olhar para eles também, não só para a gente. Eu acho que não pode nos entregar essa conta sozinhos. Eu acho sim, ok, a Europa quer que o Brasil preserva, então vamos lá, a minha taxa, eu consigo produzir R$ 1.200 por hectare ano nesse lugar. Você quer que eu produza? Sim, então você me paga os R$ 1.200 por hectare ano, que eu guardo a terra para você, não tem problema. Agora é muito bacana, o cara vive aqui na cidade, um socialista que o pai é um empresário, né? Que hoje tem muito. É o socialista com o iPhone 14, né? Lógico que tem um pai bancando, então é fácil ser socialista, né? Aí ele chega e fala para mim que eu sou fazendeiro, que eu tô acabando com o mundo. Mas o que ele faz? Ele anda de carro, caro. Roupa, cara. Não repete roupa, tem que ficar comprando. Aí mora num super apartamento, não desliga o ar-condicionado, é de uma geração que usou fralda descartável, acabou com o mundo, e aí vem falar que eu que estou acabando com a natureza. A minha atividade é criadora de carbono, amigo. Eu não preciso ter uma árvore na fazenda, que meu capim, a soja ou o milho, ela é criadora de carbono. E você aqui da cidade? Você é criador de carbono? Não, mas falar de mim você é bom. Então, legal, você quer que eu segure então a floresta para você? Bacana. Vai ali no banco e passa um Pix para mim, amigo. As minhas fazendas são suas, estão à disposição para servir você pela natureza. Eu acho que a galera fala lá fora muito mal disso, inclusive, que eles não conseguem competir com a gente. E aí eu acho que o brasileiro, né, que geralmente tem um pouco do complexo do vira-lata e fala que eu sou um coitadinho e tô errado, tinha que assumir e bater no peito. Porra, produz bem pra cacete, produz melhor do que vocês têm o que comer porque a gente tá produzindo bem pra caramba. Poxa, agora eu preciso ser remunerado por isso. E vou vender nessas condições. Eu acho que tem duas questões muito complexas aí, que precisam ser bem trabalhadas, sabe? Primeiro, o agro ele é muito... Nós, o agro, somos muito reativos. Nós vendemos muito mal. Esse é um ponto, sabe? Nós reagimos a uma inverdade que é colocada lá fora. E isso, quando você reage, você está parecendo que você está justificando o seu erro. Sim. Então, nós precisamos ser mais eficazes em colocar essas verdades. Mostrar que nós somos captadores de carbono, ao invés de produzirmos carbono. Beleza, nós trabalhamos com soja, com milho, com boi. Tá bom, a soja faz fotossíntese. O óleo vem do grão que foi feito com fotossíntese. É lógico. O milho, o peito de frango grelhado que está na dieta fit, ele veio de um milho que foi plantado para alimentar aquele frango. E ele foi através de fotossíntese, não foi nenhuma outra função planetária ou extraplanetária para produzir isso. Então, a gente vende muito mal. O segundo ponto é que nós, até usando a expressão bíblica, nós não separamos o joio do trigo. Tem muito joio no meio também, sabe? Quando a gente pega o produtor rural não vive de vender madeira. Não, o produtor jamais. rural não vive de uma draga que está no rio. Não é esse não é produtor rural. Esse cara,
No máximo, ele faz uma queimada controlada para limpar uma área que vai ser trabalhada durante 8, Autorizada 10, pelo IBAMA. autorizada, legislada para acontecer. Então, esse é o único dano ambiental, entre aspas, que acontece, mas é um dano mediado. Do contrário, você tem muita gente... quando a gente pensa em floresta amazônica, quando a gente pensa em Pantanal, quando a gente pensa em degradação ambiental, não é o produtor que faz isso. É o cara que está ali travestido de produtor rural. O máximo que ele se aproxima disso é de ser um especulador de área. Um exemplo que eu faço, que eu dou sempre assim, para as empresas que nós temos, é o seguinte. Se aqui hoje estiver muito quente, o que você faz? Liga o ar-condicionado, né? Se está seco, você põe um umidificador, né? Uhum. Se está frio, você aquece. Como é que eu faço isso na fazenda? Não tem jeito, amigo. Então, a degradação do meio ambiente, ele é muito mais importante para mim como produtor rural do que para você na cidade. Porque aqui você consegue se isolar de todos os problemas. Agora, se não chover, eu não vou produzir. Se fizer muito sol, eu não vou produzir. Então, a pessoa que sofre a maior interferência do meio ambiente é o produtor rural, não interessa a atividade dele. Uhum. Então, é preciso deixar claro que quando a pessoa reclama de um dano ambiental, quem mais sofre com ele é o produtor rural. Exatamente. Então, ninguém mais do que eu precisa que o meio ambiente esteja controlado para conseguir subsistindo. Porque eu consigo comprar água na cidade. Como é que eu vou comprar água para os meus bois? Eu consigo colocar um ar-condicionado na minha sala, no meu quarto, na minha cozinha. Como que eu vou colocar um ar-condicionado na minha fazenda? Como que eu vou melhorar a umidade? Nós estamos passando por um ano de efeito de laninha, que é um ano que nós tivemos um período de seca prolongado. O começo das chuvas não foi regular, isso é péssimo para a produção. E uma concentração de chuva muito grande, final de dezembro e janeiro. Para nós isso é péssimo. Aqui na cidade, qual é o impacto disso? Nenhum. Quando chove, o nego da cidade fica bravo, porque atrapalha o trânsito. Suja o carro, atrapalha o trânsito. Mas ele esqueceu que se ele vai comer, ele precisa da chuva. A chuva é totalmente importante. E se eu degrado o meio ambiente, o produtor rural degrada o meio ambiente, a chuva não vem. O cara que é totalmente prejudicado é o cara do campo. Outra coisa importante, a gente fala de queimadas. O cara chega na televisão e noticia. O fazendeiro queimou a fazenda dele. Amigo, meu estoque é capim. Se eu queimar meu capim, eu acabei com a minha atividade. Por que quase todos os focos de fogo são beira de rio, pescador? Beira de cidade, nego queimando lixo onde não deve. E beira de rodovia, com pitoco de cigarro. Se você for analisar, as áreas de grande produção que não tem uma beira de rio, uma cidade ou uma estrada perto, não queimam. Porque eu gasto uma fortuna para conseguir fazer base num solo, fazer uma cobertura vegetal para poder fazer um plantio. Vem um fogo e atrapalha 5, 10 anos de construção de matéria orgânica daquele solo. Ninguém tem ideia de que é o desastre que um fogo acontece na fazenda. É a pior coisa que pode acontecer para um produtor rural é o fogo. E aí nós carregamos a culpa que estamos queimando o mundo. Mas é esse extrativista, esse madeireiro, esse abridor de área, entre aspas, é que denigre. Então a gente precisa começar a separar essa turma do rótulo do produtor rural. Ele não é produtor rural. Exato. Até porque ele não produz. Ele não produz. Ele é extrativista. Ele tira enquanto tem, não é isso? O gigolô da terra. Poxa, eu queria aproveitar esse gancho aí e perguntar para o Aurélio o que ele errou, né? Poxa, claro que um grande incêndio prejudica, como você comentou, às vezes 10 anos de trabalho, né? Sim. Nesse tempo todo que você está na atividade. Poxa, o que foi os pontos que falou, poxa, isso aqui eu errei, isso aqui eu precisava ter feito diferente, consegui contornar de tal forma. Como é que você hoje, com toda a experiência que você tem já, né, de bagagem para trás, como é que você visualiza isso tudo? Eu acho que o erro é natural do ser humano.
A gente não consegue fazer uma previsão, seja ela de clima, seja ela de valor. Então, quando você fala assim, eu errei, eu acho que você erra pela omissão. Quando você está lutando, você está tentando, né? Esse ano, por exemplo, eu tive um problema na comercialização dos meus bois no segundo semestre. Nós temos uma métrica, né, para poder chegar em alguns números, e dentro dessa métrica sugeriria que nós teríamos valores um pouco melhores de arroba. Por causa de R$2, eu deixei de faturar milhões, né, R$2 por arroba, eu deixei de travar uma série de bois que estavam no confinamento e perdi um caminhão de dinheiro. Então, eu acho assim, eu não acredito no erro. Eu acho assim, que você tem duas possibilidades. Não existe erro. Ou você ganha dinheiro, ou você aprende por não ter ganhado. Você aprendeu alguma coisa. Então, sempre vai acontecer, pô, por que eu não travei uma semana antes a venda do boi? Por que eu não comprei um pouco melhor? Pô, mas por que eu não comprei esse milho? Mas eu acho que esses erros, eles são naturais da atividade. Sim. Aquilo que eu falei, não dá para você só vender caro e só comprar barato. Eu acho que, me desculpem quem fala que dá conta de fazer isso, né? Não existe. Então, assim, eu acho que ao longo da nossa trajetória, não existe um erro. Existe uma tentativa de acerto que não deu certo. Mas se eu não ganhei dinheiro com ela, eu aprendi. Uma vez um veterinário, Alexandre, companheiro bom, veterinário até hoje, o cara que seminava minhas vacas, ele falava assim, que aprender é caro demais. E de fato, você vem batendo cabeça e aprende. Mas você pega, por exemplo, previsão de clima, a gente tem grandes meteorologistas. O segundo semestre eles erraram tudo. A gente pegava a previsão, são 2 modelos, né, o europeu e o americano. A gente pegava os 2 modelos, pegava todo mundo que a gente gosta e acredita, os caras estavam errando a previsão da semana. Você errar a previsão daqui 6 meses, ok. Mas da semana, amigo. O modelo americano errando a previsão da semana. Então, eu acho difícil falar em erro. Porque quando você trabalha na cidade, você, sei lá, tem uma indústria, você entrou com X de material, vai sair Y lá na ponta, tá ok, você tem essa previsão. Mas no meu caso, como que eu vou medir a parte biológica? Esse ano, por exemplo, nós não tivemos uma cigarrinha que ano passado deu nas pastagens. Sei lá, 15 anos atrás, teve a ferrugem asiática na soja, que nunca ninguém tinha visto. A hora que os fazendeiros reagiram, não tinha produto para comprar. Não tinha fungicida para comprar. Não é que você não tinha dinheiro tinha. Mas não tinha um produto disponível para acabar com aquela ação. Aí o cara errou. Você entende? São coisas que você não consegue prever. São fatores externos. Externos. Então, assim, eu acho difícil falar em erro. Avestruz Master foi um erro. Mas foi um erro para quem quis números que são totalmente fora do mercado. Fazenda Reunidas Boi Gordo foi um erro. Mas eram números totalmente fora da atividade. Qualquer um que conhecesse a atividade não ia entrar. Não. Então, eu não vou falar do Aurélio, eu vou falar o fazendeiro de forma geral. O cara que não é um grande produtor, que tem lá uma quantidade X de vaca, que não é intensivo, que não é nada disso. Ele vai viver de acordo com a produção dele. Não adianta ele querer olhar para a minha vida ou eu querer olhar para a vida de um super produtor. Eu acho que não existem erros. Na minha trajetória, teve erro? É lógico que teve erro. Mas eu acho que esses erros nos fizeram quem nós somos hoje. Eu acho que esses erros nos fizeram calejados para poder suprir esses desafios. E boa parte desses erros são erros que nós tentamos acertar. Nós tínhamos uma programação dentro de uma média histórica e que em algum momento não deu certo, citando um ano passado. Né? Eu acho interessante essa última palavra sua, o tentar acertar. Sabe, eu vejo uma tendência muito grande de esperarem as coisas se concretarem, o mercado ficar totalmente estável com a viabilidade X ou Y. Aí a taxa de retorno cai demais. E aí você tomar a iniciativa. Você não pode fazer isso nunca.
Você tem que se cercar de boas informações e fazer isso. Andar na poeira da manada é o pior lugar que você pode ficar. E o mercado especulador, do mal informado, que vai atrás dessas tendências, normalmente ele anda atrás da poeira. Seja no boi, seja no mercado imobiliário, seja no mercado financeiro, ele corre atrás daquela tendência que já está velha. A hora que vira tendência é porque ela já está amassada. Ela já está passada já. André Mário, isso aqui tá bom demais, rapaz. Nós vamos ter que chamar o Aurélio para vir cá mais vezes pra gente bater esse papo, viu? Eu te agradeço. Temporada. Então, mas eu acho assim, basicamente, falando para a turma que está nos escutando, né? Eu acho que existem algumas coisas na atividade que a gente não consegue mudar. Então, um boi, ele não vai ganhar mais do que 2 quilos, 2 quilos e qualquer coisa numa situação totalmente extrema. Não existe o boi de 3 quilos por dia, de 4 quilos por dia. Eu acho que todos os grandes confinadores já têm números bastante interessantes. Eu acho que nós não vamos ter em nutrição grandes ganhos a mais. Eu acho que eles são marginais e vão vindo de encontro com essa nova genética. Né? Esse tempo atrás, a gente estava conversando com alguns amigos, um boi gir de 400, 420 quilos, ele era pesado pra caramba. Então eu acho que assim, além daquelas já tradicionais de tentar ver se consegue fazer vendas melhores para os frigoríficos e tal, é sempre muito importante saber a hora certa de comprar insumo, comprar milho, comprar o sorgo, comprar, né? A gente tem melhores momentos para isso. Então, é tentar, hoje se você for na FAEG, se você for na internet, você consegue buscar uma série de informações, de dados, para poder tomar a decisão dentro da sua região, qual é o melhor momento, né, histórico para poder fazer essas compras. E, obviamente, tentar fazer elas parceladas para ter sempre preços médios, seja de compra ou de venda. Na medida que a gente conseguir fazer travamento também, travas de venda, ou os seguros, as puts, as calls, de venda de boi também eu acho que é bastante importante, e tentar entender o mercado. O aventureiro não é o momento dele agora, né? A gente entende que as pessoas precisam estar um pouco mais segmentadas. E é lógico que você ter um bom assessor para poder te ajudar nesse momento também é bastante importante. Eu acho que é um ano, por tudo que a gente está vendo, é um ano de fazer o dever de casa muito bem feito. É hora de não inventar. Então, tentar trabalhar o seu capim para tentar fazer a arroba mais barata possível, seja da vaca, seja do boi. Tentar produzir o máximo de bezerro possível sem inventar demais. Então, eu acho que não é um ano de usar tantas tecnologias, né? Eu acho que é um ano de fazer o feijão com arroz bem feito. Eu estou entendendo que vai ser um ano que a gente pode ter várias surpresas positivas, ainda que elas não sejam tão grandes. Lógico que problemas pontuais de oferta e demanda, problemas muito pontuais podem acontecer, como acontece em todos os anos, né, que a gente está acostumado a ver. Então, eu acho que é um ano de cautela, mas de não desacelerar. Eu acho que é um ano de fazer contas 5 vezes para não errar em uma delas. É um ano de tentar pegar o que a gente viu ao longo dos anos anteriores e tentar reverter em bons resultados. E eu acho que principalmente é um ano de não sair da atividade. É um ano que, mesmo que você tenha tido problema, você volta para a atividade, né? Você volta para o boi, volta para a lavoura, volta para o leite, enfim, continue na atividade. Porque eu acredito que com esse estoque mais barato que a gente está conseguindo fazer agora, a gente vai ter umas perspectivas que são muito melhores para frente. Né? Então, e sempre deixar claro que em momentos difíceis, as commodities são as que menos sofrem na turbulência. Então, dólar, ouro, boi, soja, milho, eles tendem a ser mais estáveis porque todos precisam deles no dia a dia. Concordo com você. Intensificar e aumentar o giro torna possível colocar esse estoque que está ofertado no mercado mais barato para dentro de casa. É onde você vai arrumar a conta. Não adianta guardar o estoque caro. O estoque caro ele já está realizado, o lucro ou prejuízo que você vai ter com ele. Intensificar, aumentar o número de giros, diminuindo margem, que vai ser um ano de margens baixas. Sim. Mas aumentando os giros, você faz volume no final do ano. Um negócio que eu sempre falo para a turma das nossas empresas põe a cabeça no travesseiro com a consciência tranquila que você fez o melhor que você podia. Porque se der certo, foi bom. Se der errado, você fez seu melhor, não tinha como ser mais do que aquilo.
Então, ter a consciência tranquila que tirou 100% do que você tinha disponível para tirar, vai te deixar muito mais confortável ao longo dos anos. O que eu costumo dizer é que o nosso 100% em geral se traduz em bons resultados, né? O 100% de quem é consciente, de quem faz a coisa certa na hora certa, de quem tem um mínimo de juízo, em geral se traduz em bons números. Com responsabilidade, eu acho que a chance de dar errado é muito pequena. Poxa, excelente. O bate-papo de hoje foi incrível, né? Quem está aí nos assistindo, poxa, até agora e não deixou o like ainda, essa é a hora. Deixa aí o comentário, manda as dúvidas, perguntas, a gente pode compartilhar depois com o Aurélio ou com o Andremar para a gente responder coisas mais técnicas que eventualmente surgirem. Poxa, obrigado aí por participarem de hoje conosco. Eu que tenho que agradecer. Muito importante esse canal que vocês abriram, para abrir o olho da moçada também, até os mais antigos poderem entender que existe a possibilidade de fazer acontecer. Nós não somos menino mais, né? Já estamos uns 2 anos que nós estamos no mercado. E a gente vê que é necessário que tenha busque um pouco mais de ferramentas para diminuir o problema ou aumentar o lucro, que é o que vem acontecendo ao longo dos anos. Sim. A ideia do canal é justamente esse, conversar sobre temas, sobre informações e diminuir o tempo que essa informação chega até quem necessariamente precisa dela. Esse é o ponto crucial. Se a gente conseguir levar 2 palavras para frente, se a gente conseguir deixar um recado claro a partir desses bate-papos com pessoas interessantes, te agradeço demais, Aurélio, pela estreia do nosso canal. Eu acho que foi extremamente válido, discutimos mais do que a expectativa que a gente tinha e foi realmente uma aula de dia a dia da pecuária aqui hoje. A gente quer acreditar que se nós possamos ser pessoas agentes de transformação, é o que vai nos levar para frente, não é isso? É essa a ideia. Isso mesmo. Obrigado mais uma vez. Obrigado. Até a próxima aí, boiadeiros. Fiquem atentos ao próximo episódio. Até mais. Tchau.